Fala, fiel, tranquilo? Quando a gente acha que viu tudo, a coisa piora. Augusto Melo processou o Corinthians juntamente com seus aliados, tudo para voltar ao poder e exercer sua função de presidente do Corinthians. As negociações de Corinthians, Nike e Adidas, e vamos trazer também todas as outras informações do Coringão nessa sexta-feira agitada. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Tá fechado, mano, já era. Se a semana do Corinthians começou com invasão / ocupação da torcida no Parque São Jorge, Fechado por uma administração, protesto pacífico, certo, mano? Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem o Mais Stabile. a manhã dessa sexta-feira teve portões abertos para a imprensa no CT Joaquim Grava. Jornalistas credenciados tiveram acesso à parte do treinamento do Timão. Meia horinha de imagens liberadas do início da atividade, com o Rodrigo Garro aparentemente 100%, ou quase isso. Gustavo Henrique, recuperado de uma hérnia inguinal, avançando firme na transição física, no gramado, junto com a galera. Já o artilheiro da equipe deve demorar mais um tempo para voltar a jogar bola. Realiza tratamento delicado na vértebra fraturada. Dorival Júnior, cheio de energia, empolgado, incentivando muito a rapaziada. Trabalha a bola, pra cima, trabalha a bola. Subiu alguns meninos da base que dão os primeiros passos na vida. Afinal, vários dos profissionais estão a serviço das seleções na data FIFA. Fechou, gente. Obrigado. Ok, tempo esgotado. Fabinho Soldado aparece para dar um rápido olá e tchau. Dois políticos ali com a vizinhança ou entrevista? Nada de entrevista. Fala, Fabinho. A imprensa é convidada gentilmente a se retirar. Fim das gravações à beira do campo. O próximo jogo do Coringão antes da paradona para a disputa do Super Mundial de Clubes é quinta que vem, fora de casa, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Depois, os jogadores vão ganhar um período de férias, um período de folga. Na sequência, uma espécie de intertemporada. Chance para o Dorival Júnior colocar ordem na casa, pelo menos dentro de campo, porque fora das quatro linhas, a crise econômica e política continua toda. Estamos trabalhando, você sabe que não pode parar o Corinthians, trabalhamos dioturnamente. Então vamos, um abraço para você. Obrigada. Prazer em falar. Aquela novela da fornecedora de material voltou à tona. Por quê? O antigo presidente e a diretoria estavam discutindo já uma nova fornecedora, né? Que queria pagar até R$1 bilhão por 10 anos, sendo que seria 700 mil na verdade, mas para chegar a 1 bilhão teria que chegar bônus, ser campeão disso, ser campeão daquilo, aquelas histórias. E aí, a nova diretoria falou, peraí, vamos conversar com a atual fornecedora que renovou automaticamente via e-mail, que existia isso no contrato, né? Tá lá há muito tempo já. Então, só que eles chamaram eles para uma conversa para saber, olha, a gente pode ir pro pau, né? Vamos fazer... E o Corinthians avalia se vale a pena entrar nessa disputa judicial por esse dinheiro que vai entrar, talvez, da nova fornecedora. Só que a atual fornecedora falou assim, olha, vamos conversar? Eu dou um dinheiro a mais, vamos rever algumas cláusulas, eu dou um dinheiro a mais para permanecer e vocês não entrem em disputa e só cumpre o contrato, né? Que seria mais 5 anos de contrato, né? Então, tá essa disputa. O Corinthians não sabe se vai pro pau, tipo, assina com a nova e dane-se. Recebe os 700 milhões, né? Durante 10 anos, sendo que agora receberia 100 milhões à vista, né? E o restante aí durante 10 anos, podendo chegar a 1 bilhão. Ou, se ele aceita a proposta da atual, que vai dar um picholé a mais pro Corinthians, tira, porque existe uma disputa ali já também judicial, o De Paula, que é o seguinte, o Corinthians não cumpriu algumas metas que tinha com a fornecedora atual, que é marketing, promoção de camisa, aquelas histórias, né? E então o Corinthians estaria devendo dinheiro já para atual. E aí eles perdoariam uma parte dessa dívida
e daria um aumento para o Corinthians. Porque se continuar desse jeito, o Corinthians não vai ter aumento. Empresa de material esportivo tem interesse em anunciar em Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, porque tem visibilidade. E vende. Né? E vende, vai ter visibilidade, vende. Vocês viram que eu não citei alguns times aqui, né? Eu não entendi. Então, não citei alguns times aqui. De Santos. Não sei se tu Eu viu não o citei recorde alguns batido times hoje. aqui. Mas assim, com relação a isso, então 10 camisas. tem visão. Né, você acaba tendo aquele foco. Então é interessante. O que o Augusto fez na época foi tentar renegociar, tentar trucar com a fornecedora atual e falar, ó, tá vindo outra aí, vamos melhorar, mexer no contrato em andamento, né? Agora, eu acho temeroso para um presidente interino se meter numa situação dessa, sabe? Querer chegar e comprar uma briga, falar, vamos trocar, tal. Eu acho temerário porque ele tem prazo de validade, né? Mas então, se você faz uma coisa dessa daí, cara, você pode se consagrar ou pode, de repente, arrumar uma baita de uma pemba. Porque o que você falou, Mota, eu não sei essa parte de cumprimento de contrato aí, como é que tá? Você trouxe alguns elementos. Mas, eventualmente, uma ruptura de contrato, uma multa a pagar... Uma briga judicial. Eventualmente, sabe? Eu não sei. Eu, sinceramente... Existe multa, existe o tempo de contrato que teria que cumprir. Sim. Né? Mas a questão toda, por que está sendo falado agora para resolver logo? Porque a nova camisa do Corinthians já está aprovada para 2026. E no cronograma da empresa, eles têm que começar a fazer a camisa. Sim. E aí, eles querem uma decisão do Corinthians. Vamos ver, tomara que não seja em 60 dias, sei lá, em 30, 40 dias aí. Porque pelo tempo de contrato, vence agora. Sim. Então, o que acontece? A empresa lá em dezembro, que era o limite para fazer, mandou o e-mail falando, vamos continuar sim, papapá, seremos ainda do Corinthians, papapá, papapá. E eu acho que ninguém viu o e-mail. Passou, né? E a cláusula lá no contrato diz isso, que eles podiam avisar e estaria renovado automaticamente. Vê, né, Mota? Igor Vinícius pode parar no Corinthians. Meu Deus, eu vi isso. A pedido de Dorival Júnior, né? Já teriam conversado sobre salário, né? Quem pediu foi o Dorival Júnior, falou, vai lá atrás do cara, porque o cara tá no meio do ano agora, o Igor Vinícius pode assinar com qualquer time. O São Paulo já falou pra ele, vaza. Então, e aí o que acontece? O Corinthians foi lá, conversou com ele. Consultou. Não, conversaram mesmo, falaram sobre salário e tudo. Né? Então, a partir do meio do ano, só que é o seguinte, o contrato dele vai até dezembro. Então, se o Corinthians quiser o jogador, vai ter que soltar algum pichulé pro São Paulo. Aí, meu. Se quiser pra agora. Aí eu acho difícil. Né? Aí então, essa que é a história. Agora, só que acontece também, outros clubes também estariam interessados no Igor Vinícius. Quem? Santos. Não, leva. Santos, Fortaleza e Vasco. Nossa. Teriam procurado o jogador, né? Então estariam conversando, só que é o seguinte, quem tá à frente seria o Corinthians, que já estaria na parte dos salários aí, combinando. Motinha, a lateral direita é um problema, eu diria, universal. Quem é melhor, Igor Vinícius ou Mateuzinho? Mateuzinho. Tranquilamente. Mateuzinho. Não, tranquilamente não. Um pouco melhor. Mas assim, tranquilamente não. Eu não sei, ele é melhor. Eu não sei. Mas ele é eu melhor. acho que tranquilamente mais pelo Igor Vinícius do que pelo Mateuzinho. Assim, lateral direito tá difícil achar em qualquer lugar. O Palmeiras, ele é privilegiado, ele tem 3. 3 que dá pra jogar. Qualquer um dos 3. Vai sair um, né, o seu Mento? E se bobear 4, que tem o menino da base ainda. Qualquer um dos 3 aí dá pra jogar. Embora, não vai? Mike pode assinar O Cruzeiro tem o Willian e o Fagner, mas o Fagner deve voltar no ano que vem pro Corinthians, né? É mais esse problema, né? O Fagner deve voltar. O Fagner tá emprestado. Emprestado? É empréstimo. O Fagner deve voltar. O Igor Vinícius, você, Mota e o Sombra podem falar melhor do que eu do futebol, da performance dele dentro de campo, sabe? Nunca foi um cara de encher os olhos, sabe? Cara, nunca foi uma maravilha. Eu só vou falar uma coisa pra você. Pro São Paulo, tá chegando num cara agora que poderia renovar e falar pra ele, vai com Deus. E outra, Motinha? Com a escassez de lateral no mercado. Exato. É muito estranho. Exato. Eu só vou falar isso, ele tem 28 anos. Quando tu vê que os interessados são Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco, que o negócio não é bom, velho.
É assim, então, eu acho assim, que o Corinthians eu falo pelo que o mercado pede. O mercado tá falando pro cara, o dono do passe do cara fala assim, meu, vai, não quero saber, não tô nem pensando em ganhar Mas dinheiro, tudo por conta renovar da por mais escassez. um ano, de repente consigo vender você. Mas tudo isso é porque não tem lateral direito, cara. Sabe, o Corinthians tem o Mateuzinho, que é o titular absoluto da posição, o Léo Maná. Nossa. Que, meu, o Léo Maná... Não dá, né, cara? Não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Corinthians. E o Jacaré? E o Jacaré, que tem 17 anos, mas é muito jovem novo, né? ainda Muito pra colocar novo. o moleque na fria fogueira, lá. né? Tem que ser muito Tanto é que diferente o Félix pra jogar, Torres né? estava sendo improvisado na lateral, mas não dá. O Félix Torres de zagueiro já é ruim, sem improvisar de Mas lateral... eu ouvi então numa transmissão, numa rádio aí, num jogo do Corinthians, É. não sei qual foi, não lembro agora. Corinthians e Santos. O Félix Torres parece o novo Cafu, eu ouvi. Nossa, a Lelê tá louca, cara. A Lelê, às vezes, ela tá tomando muito remédio pra emagrecer. Ela toma aquelas picadas pra emagrecer, Lelê não, senhor. aí ela fica tendo esses senhor. negócios aí. Meus amados, acreditem nisso. Os aliados de Augusto Melo processaram o Corinthians hoje. Lembra que eu falo para vocês que a obsessão é terrível? Pessoas obcecadas são capazes de fazer coisas assim terríveis e não adianta você falar com elas que não dá certo. Eu vou ler um trecho da matéria da Gazeta Esportiva que trouxe essa informação. Eu também tive acesso a esses documentos, mas eles que publicaram aqui primeiro, tá? Aliados de Augusto protocolaram nesta sexta uma ação naval civil do Fórum Regional de Tatuapé, né, para tentar validar o ato do último sábado no Parque São Jorge. Ato que foi liderado pelo Augusto Melo. Ele estava lá na sala tentando tirar o Stabile lá para pegar o poder. Eles processaram, né, o Corinthians para validar aquele ato. Eles querem o poder, querem processar o clube para trabalhar, para ficar com o clube. É loucura isso, né? O processo é apoiado pelo ex-ministro da Justiça e advogado de defesa do Augusto, José Eduardo Cardoso. Grande coisa esse José Eduardo Cardoso. Aqui não tem voz, aqui não dá entrevista, tá? E pelo escritório de Levi Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. A petição assinada pelos conselheiros Mário Melo, Ronaldo Fernandes Tomé, Maria Ângela de Souza, e Peterson Juan Aiello, do Couto Ramos, é movida contra o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, o atual presidente interino do clube, Osmar Stabile, e contra o próprio clube. Na ação, né, os aliados de Augusto pedem que a Justiça confirme a vigência imediata da decisão da Comissão de Ética e Disciplina, teria decidido afastar Romeu Tuma Júnior no dia 9 de abril. Tá? Consequentemente, né, eles também solicitam que Maria Ângela seja empossada como presidente interina do órgão. Meu Deus. Enfim, cara, é inacreditável, tá? É inacreditável o que a obsessão pelo poder faz. Processar o próprio clube, segundo Gazeta Esportiva e todos os meios de comunicação que estão divulgando isso. É inacreditável.